Oi gente, tudo bem? A gente vai continuar a nossa caminhada sobre a identidade a partir de uma perspectiva bíblica. No último vídeo a gente começou a fazer uma transição entre o momento da criação e o momento bíblico da queda, a partir da compreensão dos conceitos de estrutura e direção proposta pelo professor Albert Wolters. Nesse vídeo eu queria adicionar duas camadas a esse conceito, trazer colaborações de dois pensadores para esse conceito. E o primeiro é um padre ortodoxo oriental da Igreja Russa, chamado Alexander Skiman. E ele escreve um livro chamado Para a Vida do Mundo, que apresenta uma perspectiva da criação, considerando um aspecto sacramental da criação como um todo. Ele fala que o homem é um ser faminto, Deus dá a terra inteira por alimento ao homem, e na interação com a criação, o homem vai conhecendo mais a Deus. Toda a criação é um meio para a gente conhecer mais a Deus. A criação não é um fim em si mesma, ela foi dada como um meio de comunhão. E eu queria convidar você a olhar rapidamente para algumas citações dele, para a gente compreender isso um pouco melhor. Olha que o Skiman começa falando sobre essa ideia de que nós somos seres famintos, não só fisiologicamente, mas ontologicamente, uma questão da nossa integralidade, corpo e alma. Ele diz o seguinte: o homem deve comer para viver, deve levar o mundo em seu corpo e transformá-lo em si mesmo, em carne e sangue. Ele é de fato o que ele come, e o mundo inteiro é apresentado como um grande banquete para o homem. Essa imagem de banquete continua sendo, em toda a Bíblia, a imagem central da vida. É a imagem da vida em sua criação e também a imagem da vida em seu fim e consumação. Ele cita uma frase de Jesus: para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino. Na Bíblia, o alimento que o homem come, o mundo do qual ele deve participar para sobreviver, é dado por Deus, e é dado como uma comunhão com Deus. O mundo como comida do homem não é algo material e limitado a funções materiais, portanto diferentes ou opostas às funções especificamente espirituais pelas quais o homem se relaciona com Deus. Tudo que existe é dádiva de Deus ao homem, e tudo existe para fazer Deus conhecido pelo homem, para estabelecer a comunhão da vida do homem com Deus. É um amor divino tornado em alimento, tornado em vida para o homem. Deus abençoa tudo o que cria, e em linguagem bíblica, isso significa que ele torna a criação o sinal e o meio da sua presença e sabedoria, amor e revelação ao homem, conforme o Salmo diz: provem e vejam que o Senhor é bom. O que o Skiman está colocando aqui para a gente pensar? Nas narrativas de criação, Deus dá todo o jardim, na verdade toda a árvore frutífera, toda a relva do campo como alimento ao homem. Assim, a terra é transformada em vegetação e a vegetação em alimento. O mundo material é dado como alimento ao homem, e ao se alimentar o homem desenvolve, né? Ele tem renovado a sua carne e o seu sangue. E pensa comigo, na situação do Jardim do Éden, não faria sentido fazer uma distinção, separar aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Porque Deus, que a gente poderia dizer que é o máximo do espiritual, Deus fez o mundo material como um presente, como um habitat, como a esfera da graça onde a humanidade ia viver e ia se multiplicar. Então, tudo que existe foi um presente espiritual. O material e o espiritual estavam entrelaçados. E o Skiman chama essa abordagem de sacramental, que o homem deveria receber isso tudo como Eucaristia. Eucaristia, essa expressão que às vezes a gente usa para a Santa Ceia, é uma expressão grega para ação de graças. Então, quando o homem reconhece o mundo como um presente de Deus, ele desfruta desse mundo dando ação de graças. E ele desenvolve o trabalho dele de jardineiro, ele cultiva essa criação, desenvolve, apresenta ela com beleza, com arte, com tecnologia, com linguagem, ao dar nome, ao cultivar o jardim. Ele devolve isso tudo com ação de graças a Deus. Essa ideia da criação como um sacramento, um meio de comunhão com Deus, poderia ser descrita no seguinte diagrama, que eu te convido a olhar. A criação como sacramento, como meio de comunhão, seria essa qualidade dessa relação da humanidade com a criação. Quando ela reconhece que esse relacionamento entre nós e o restante da criação, o que hoje é chamado de natureza, né, se dá como um meio de comunhão com Deus, a gente desfruta da criação, a gente desfruta da natureza, a gente desfruta de tudo aquilo que Deus criou, reconhecendo que isso é uma provisão amorosa de Deus. Foi Deus quem nos deu, nós demos graça.
E nós desenvolvemos essa criação, sinalizando o governo amoroso de Deus, quando a gente dá nome às coisas, quando a gente diferencia, quando a gente faz ciência, quando a gente põe ordem no caos, quando a gente cria beleza através da arte. Todo tipo de desenvolvimento para sinalizar o governo amoroso de Deus. E nesse ciclo a gente desfruta de satisfação. Eu coloquei o exemplo dessa xícara de café, porque o café é um pouco disso, né? O café é um fruto bruto que dá no pé, e ele tem que passar por diversos processos até que ele se torne pó de café e possa passar por uma bebida que tem um aroma agradável. E a gente pode compreender que desde da criação, do estado bruto do café na árvore, no pé, ele é um presente de Deus para nós. Nós desenvolvemos tudo isso, e quando nós tomamos um cafezinho ali depois do almoço ou logo pela manhã, e a gente sente esse cheiro, a gente entende que todo esse desenvolvimento, isso que a gente está desfrutando agora, nesse ciclo, a gente faz isso com Eucaristia, com ação de graças a Deus. A gente faz isso e permite que seja um meio da nossa comunhão com Deus, algo que a gente vai louvar a Deus por cada uma dessas coisas. Essa seria a abordagem, o relacionamento sacramental com a criação. E nós somos convidados a perceber como é que isso se encaixa não só na fruição de um café, mas no desenvolvimento do nosso trabalho, da nossa família, da nossa casa. Mas as coisas não ficaram perfeitas assim, né? A gente teve a entrada do pecado, e o Skinman coloca como que a entrada do pecado no mundo também usa uma linguagem de alimentação, né? Nós tomamos de um fruto, tomamos e comemos do fruto do bem e do mal. E olha o que ele diz a respeito disso. O fruto dessa árvore, a árvore do bem e do mal, o que quer que possa mais significar, era diferente de qualquer outro fruto no jardim. Não foi oferecido como uma dádiva ao homem, não foi um presente dado e abençoado por Deus. Era um alimento cuja ingestão fora condenada por consistir numa comunhão consigo mesmo apenas e não com Deus. Esse fruto era a imagem do mundo amado por si mesmo, e comê-lo era a imagem da vida entendida como um fim em si mesmo. Qual é o problema da rebelião? Qual é o problema de tomar o conhecimento do bem e do mal? Essa atitude vai na direção contrária da que Deus tinha na vida, para a nossa vida. Lembra de estrutura e direção? A vida e o nosso relacionamento com o mundo, uns com os outros e com a criação, deveria ser um meio para nos relacionarmos com Deus. Mas quando a gente toma do fruto proibido, a única coisa que não consistia uma comunhão com Deus, não tinha sido dado como um presente para a gente apreciar a Deus, a gente está falando que nós queremos definir as regras, nós somos independentes de Deus, queremos nos relacionar com a criação não como um meio para Deus, mas como um fim em si mesmo. E esse gesto egoísta continua caracterizando nosso pecado, nossa rebelião contra Deus. O Skinman continua e ele diz: o homem amou o mundo, mas como um fim em si mesmo, não como uma transparente a Deus, não como uma transparência, um meio para amar a Deus. E ele continua fazendo isso, ele tem feito isso de forma tão consistente que isso passou a ser algo que está no ar. Parece natural para nós experimentar o mundo como se fosse opaco, como não imbuído da presença de Deus, como se as coisas não fossem mais um meio e Deus não mais estivesse presente. Parece natural não viver mais essa vida de ação de graças pela dádiva de um mundo como um presente de Deus. Parece natural não ser eucarístico, não ser sacramental. Então, voltando para esse diagrama, se com Deus a gente tinha um relacionamento de satisfação, porque Deus era a fonte da nossa alegria, da nossa vida, e a gente desfrutava da criação, reconhecendo a provisão amorosa de Deus, e a gente desenvolvia a criação, sinalizando o governo amoroso de Deus, com a entrada do pecado, a gente tem um achatamento da realidade. É como se um mundo 3D virasse um mundo 2D. A gente perdeu uma dimensão. As coisas não estão mais vinculadas ao relacionamento de Deus, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O mundo geme esperando a restauração. E aí a nossa relação com a criação passa a ser de consumo, porque a gente tem um vazio dentro de nós e a gente quer satisfazer de alguma forma. Então, não é mais um meio para se alcançar Deus, mas é tentar encontrar um substituto para Deus, o que é impossível. E nessa busca por prazer, por conforto, por segurança, a gente consome, a gente esgota a criação. E a gente tenta tiranizá-la, buscando a nossa própria glória. A gente começa a distorcer a direção das coisas, não aproveitar mais, não celebrar mais a estrutura, usando a linguagem do Albert Walter, a estrutura que ela deveria ser um meio de comunhão com Deus, e a gente tenta inutilmente
desfrutá-la como um fim em si mesmo, ou tendo a nós como um fim em nós mesmos, o nosso prazer, a nossa própria glória, isso nos leva ao esgotamento, porque nada pode nos satisfazer a não ser Deus. A vinda de Jesus e a obediência dele, a morte dele numa cruz, começa a reverter isso. E começa a nos convidar de novo para essa perspectiva sacramental, como Jesus faz com os discípulos, né? Observar as flores do campo, observar os pássaros. Deus cuida deles, Deus os veste, Deus os sustenta. Ele não vê somente o material, ele vê além, ele olha para a criação e volta a ver a criação como um meio de comunhão com Deus. Essa foi a primeira camada mais nesse conceito sobre estrutura e direção, essa noção sacramental da criação e como o pecado apaga isso e torna o nosso relacionamento com a criação opaco. Agora, no segundo momento, eu queria te convidar para olhar um pequeno trecho do C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala sobre a liberdade e a possibilidade de corrupção. Olha o que ele diz. Quanto melhor for a matéria da qual for feita uma criatura, quanto mais ela for inteligente, quanto mais ela for forte, quanto mais ela for livre, tanto melhor será o quanto ela pode tender para o certo e tanto pior o quanto ela pode tender para o errado. E aí ele continua. Uma vaca não pode ser nem muito boa, nem muito má. Um cachorro já pode ser um pouco melhor ou um pouco pior. Uma criança pode ser ainda melhor ou pior. Um homem comum ainda melhor ou pior. Um homem de gênio melhor ou pior ainda. Um espírito sobre-humano melhor ou pior do que todos os demais. Num outro momento do Cristianismo Puro e Simples, o Lewis estende isso, falando também de uma pedra e de uma árvore. Quando a gente vai falando de estrutura e direção, e como os desvios, um desvio para uma direção rebelde pode gerar um impacto na criação, a gente tem que ter em mente isso que o Lewis acabou de falar. Quanto maior for o potencial, quanto maior for a qualidade, a força, a inteligência, a capacidade de articular de algum elemento da criação, mais forte pode ser a corrupção que ele gera, a destruição que ele gera quando ele assume uma direção rebelde. Não faz muito sentido eu falar de uma natureza rebelde, de uma natureza contrária a Deus, a uma pedra. Uma pedra como um ser inanimado, dotado de poucas características dela, ela poderia ser boa ou ruim para uma função, mas é difícil a gente pensar na ideia de uma pedra má. Uma árvore ainda é muito difícil, mas faz um pouco mais sentido que uma pedra. Uma vaca já faz muito mais sentido que uma árvore. Agora, um cachorro, a gente parece que já viu cachorros maus, cachorros agressivos, cachorros que estão corrompidos ali com uma agressividade ou uma violência. Quando a gente começa a falar dos seres humanos, todo o potencial que os seres humanos têm, e quanto mais potencial eles tiverem, o Lewis chega a falar de homens e mulheres geniais, se eles se deixarem ser corrompidos para assumir uma direção rebelde a Deus, maior é o impacto, maior é o dano, maior é a destruição e a corrupção que eles vão causar. E a gente precisa estar atento a isso, não só para seres, mas também para estruturas sociais. A organização de uma instituição social, seja ela a linguagem, seja ela a família, seja ela a nossa compreensão sobre o que é o amor, a nossa compreensão sobre como devem ser os relacionamentos, quanto mais complicados, complexos são esses conceitos, quanto mais ricos e mais coisas eles abordam, maior pode ser o impacto da gente assumir uma direção rebelde contrária à vontade de Deus. E a gente precisa estar atento a isso também. Quanto maior for a capacidade da estrutura, mais evidente vai ser o potencial de destruição e corrupção dela se ela assumir uma direção rebelde a Deus. Esses eram os dois pontos que a gente queria destacar nesse vídeo. O aspecto sacramental, colocado pelo Alexander Schimann, e o aspecto da corrupção, destacado pelo Lewis. A gente vai começar a desdobrar isso no nosso conceito de identidade no nosso próximo vídeo.